bem, GCR TV hoje recebendo mais uma vez aqui o presidente da Câmara de Americana, vereador Tiago Martins. Tudo bem, Tiagão? Tudo bem, Mauro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a toda a equipe da GCR News. Sempre bom poder estar aqui, participar, para poder falar um pouco do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. Bem, estamos em novembro, né? Mês que vem já começa o recesso de novo e tudo programado para a mudança do prédio do Legislativo? Tudo programado, Mauro. Estamos trabalhando incansavelmente lá para poder, dentro do nosso planejamento, mudar no recesso, né, que vai ser agora do dia 15, 20 de dezembro até 20 de janeiro. Então a gente fica paralisado por alguns dias, lembrando que o recesso do meio do ano foi cancelado, não tivemos recesso, e nesse recesso agora do final do ano, a gente quer fazer a mudança e já começar o próximo ano legislativo, já de casa nova, na Câmara Municipal, já no local novo. Então estamos correndo, estamos trabalhando, já está as obras caminhando, andando, a parte do proprietário está sendo executada e a partir do dia 1º de dezembro a Câmara Municipal já toma frente do novo prédio, da nova estrutura, para poder fazer as adequações. Aí a gente entra com a parte de infraestrutura, que é a parte de montagem, telefonia, internet, energia, sistema de som, plenário. Então a gente entra com as adequações para poder, quando retornar o próximo ano, já começar na casa nova. E a previsão de retorno, bom, o recesso vai de dezembro a janeiro. Isso. A partir do dia 20, é isso? Correto. Janeiro já retoma. Na verdade, fica parado 4 sessões. Sim, Fica 4 sessões paradas, em torno de 30, 35 dias, e dentro dessa paralisação a gente quer executar a mudança. Aí você já tem com plenário novo, com plenarinho, quer dizer, toda uma estrutura nova, né, Tiago? Na verdade, a gente planejou bem para realmente o prédio novo, a Câmara nova, dar um suporte, dar uma estrutura. Eu digo, sempre gosto de dizer, Mauro, que o vereador ele não precisa de luxo, ele não precisa de conforto, mas precisa de estrutura adequada para poder fazer o trabalho à população. E lá nós estamos pensando muito em trazer a população para perto da Câmara Municipal. Então nós estamos fazendo uma estrutura onde nós vamos ter um plenário com condições de ser usado, um plenarinho maior do que eu tenho hoje, vamos ter uma sala de reunião muito bem estruturada, inclusive o plenarinho nosso vai ter sistema de som, sistema de telão. Então, para a população realmente, a hora que precisar, numa reunião partidária, de uma reunião de uma entidade, de uma ONG, de uma associação, do que for, poder utilizar da Câmara. A gente ouve sempre dizer, a Câmara é a casa do povo, a Câmara é do povo. Quando que o povo teve na Câmara, né? Só em alguns raros, né, momentos. Na verdade, só momentos de votação polêmicas, momentos de interesse que acaba tendo algumas movimentações. Alguma greve que acontece, então correto, vai para a Câmara. Então a ideia não é essa, a ideia é dar uma estrutura para realmente a população utilizar da Câmara. Você vê hoje, você tem lá um número, bem que nós estamos saindo da pandemia, né? Mas nos últimos anos você veja a frequência de pessoas acompanhando as sessões são poucas. Infelizmente é muito pouco, são as mesmas pessoas, são meia dúzia de pessoas ligadas a políticos, ligadas a partido, ligadas a algum tipo de interesse, e como a gente falou, a população só participa quando tem algo polêmico, e isso tinha que ser o contrário. Eu sei que hoje é difícil falar de política, hoje a política está muito sem credibilidade, está muito complicado quando você abre um pouquinho para âmbito federal, âmbito estadual, é desgastante. Mas nós precisamos sim participar, precisamos acompanhar, precisamos saber realmente quem que você elegeu, em quem você votou, que muita gente, Mauro, gosta de reclamar. Só que a hora que você pergunta em quem você votou na eleição passada, nem lembra mais. Então a população precisa acompanhar e cobrar realmente quem está ali para te representar. Tiago, você é um presidente atuante e está sempre participando de tudo. Correto. Né? E a gente acompanha pelas redes sociais, o Tiago está presente em todos os acontecimentos, não só da cidade, mas principalmente da região e da região metropolitana de Campinas, do qual a Americana faz parte. Agora, nessa andança,
pelas cidades, o que mais te chama a atenção hoje em relação aos munícipes? Ô Mauro, eu tenho feito um trabalho junto com o Parlamento Metropolitano, no qual em janeiro desse ano eu fui eleito vice-presidente do Parlamento, onde nós atuamos em 22 municípios. São 22 presidentes de Câmara Municipal. O presidente eleito nosso foi o Zé Carlos, que é o presidente da Câmara Municipal de Campinas, e eu, presidente da Câmara Municipal de Americana, fui eleito vice-presidente. Esse trabalho que nós temos feito regional, que é um trabalho da RMC, foi criar força para poder cobrar não só o governo estadual, mas também o governo federal. Então, exemplo disso, em meados de março, abril, nós fomos até Brasília em 14 presidentes de Câmara Municipal, sem agenda, sem horário. Chegamos no Ministério da Saúde, num momento conturbado, num momento polêmico que estava passando lá em Brasília, que estava saindo um ministro e entrando outro. Ali a gente foi atendido pelo ministro interino, pelo ex-ministro, então nós fomos atendidos, mostramos que a união, quando você junta alguns representantes, e você está falando de uma região metropolitana que tem mais de 3,5 milhões de habitantes, é muita gente, acaba tendo uma força muito grande no estado. E uma arrecadação enorme. Hoje nós temos o segundo maior polo uma região que gera muita economia. Então, em cima disso, a gente acabou tendo uma representatividade muito grande em termos de governo estadual, governo federal, Tribunal de Contas, Artesp, todas as reuniões que a gente tem agendado, marcado, nós temos obtido resultado e resultado positivo. E aí você vai conhecendo os problemas das cidades, não só de Americana. Eu, no meu primeiro mandato, eu andei muito, conheci muito a cidade de Americana, eu digo que eu trabalhei nos 4 cantos da cidade e isso foi a prova da votação na minha reeleição. Eu fui votado com os votos pulverizados na cidade toda. Hoje, a Americana tem 60 pontos de votação, eu tive voto em 58 local. Então isso prova que eu tive voto nos 4 cantos da cidade. E a gente tem abrangido esse trabalho regional, tentando conhecer as dificuldades das cidades, dos municípios, até porque nós estamos num polo aqui muito junto. Então hoje Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Cosmópolis, Paulínia, está tudo encostado. Nós estamos tudo encostado, Santa Bárbara e Nova Odessa, eu brinco, falei ontem em Nova Odessa, nós não temos cerca, nós não temos muro, nós estamos junto. E Cosmópolis e Paulínia é o único local de crescimento que a Americana tem, que é o pós-represa. Então, dentro de alguns anos, dentro do crescimento de Americana, nós vamos estar todo mundo junto. É uma região só. E é uma tendência, porque não tem mais espaço. Não tem para onde crescer, né? E as cidades necessitam de crescimento. Isso, evidentemente, é um fator que tem que ser ponderado, colocado, e mais do que isso, né? Tem que ser pensado muito bem no que você vai fazer daquele lado. Não tenho dúvida, é a briga nossa de unir os representantes, as pessoas que estão hoje no poder público e dizer, vamos dar as mãos e trabalhar por um ideal só, que é a nossa região metropolitana de Campinas. Passou, acho que mais de uma década e não tinha sido votado o PDDI do pós-represa. Correto, o PDDI, o PDFU, veio arrastando por, se eu não me engano, acho que quase 20 anos, se eu não me engano, salvo engano, mais de quase 20 anos. Ano passado a gente conseguiu elaborar, conseguimos, depois de muita audiência, muita discussão, aprovar o PDDI, o PDFU, e mesmo assim, com alguns erros, algumas coisas que ficaram para trás, que hoje nós estamos consertando. Semana passada, na Câmara Municipal de Americana, passou uma votação para arrumar algumas coisas da LDO, algumas coisas do PDDI ainda, que estava errado quando foi votado e agora a gente está adequando. E isso é o crescimento. Quando você fala de Apama, quando você fala de pós-represa, quando você fala da região ali encostado com Cosmópolis e Paulínia, é o único local hoje que a Americana tem para crescer. E isso tem que ser acompanhado de perto, realmente, né? E tem muitos vereadores eleitos aí que não sabem nem o que é Americana, não conhecem a cidade. E precisa conhecer, porque eu digo que independente do segmento, independente de onde o vereador vem, a quantidade de voto que ele tem, o partido, independente a característica do vereador, ele está ali para representar a população. Então são 19 representantes dos 250 mil habitantes, ele tem que conhecer e tem que saber o que ele está votando. Só para a gente ilustrar um pouco, teve um candidato a prefeito, alguns anos atrás,
que num debate foi perguntado se ele conhecia o foguete da Serra. Ele nem sabia, ele achou que era lá no lançamento de Maranhão, lá que lança foguete, né? Quer dizer, uma maldade. Eu não ia perguntar isso para você, se você sabe onde fica o foguete da Serra. Você foi lá atrás, mas teve um último debate aí de prefeito que um dos candidatos perguntou também a respeito do pós-represa e um dos candidatos a prefeito não lembrava que Americana existia o pós-represa. Então, você foi lá atrás, mas isso acontece, mano. Então, os políticos têm que estar atentos. E o candidato a prefeito passou a maior vergonha por ele, né? Isso é verdade. Serra, para quem não conhece, é anexo lá, o bairro Salto Grande. Onde tem aquelas casas da CPFL, aquilo lá chama-se foguete. Do lado do Vila Bela. Ao lado do Vila Bela, da comporta do Salto Grande ali. Exatamente. Eu nem vou falar o nome do candidato, porque fica chato. Dá um intervalo e já volto. A Aro Contabilidade atende clientes da capital ao interior e é um dos escritórios mais reconhecidos na região onde atua. O principal diferencial é o atendimento personalizado, mais próximo ao cliente. Afinal, são 20 anos de experiência a serviço de um mercado cada vez mais exigente. Aro Contabilidade, novos horizontes para a sua empresa. Pediatria, neuropediatria, comportamental, homeopatia. Atendimento com hora marcada. Particular e convênios. Telefone 3466-5987. Bem, de volta aqui com o nosso Enfoque, vereador, presidente da Câmara, Tiago Martins, da Câmara Municipal de Americana. Boas histórias, meu caro. Nós tivemos aí, e eu acho, voltando ainda rapidamente no assunto do conhecimento da cidade, né? Eu acho que o mínimo que o vereador ou o candidato que seja prefeito, deputado, tem que conhecer seu município. Não tenha dúvida. De ponta a ponta. Não tenha dúvida. Eu acho que assim, Mauro, no dia a dia, você buscando, atendendo as reivindicações, buscando os problemas que você tem, independente de bairro, independente de localização, mas da cidade mesmo, você acaba conhecendo e acaba vivenciando a necessidade real do município. Então eu tenho sentido muito isso quando a gente tem rodado na região aí, falando com os presidentes, falando com os prefeitos das cidades vizinhas. A gente sabe que hoje, saúde é a prioridade, sabemos que toda cidade tem uma demanda, passamos por um momento de pandemia, que foi um momento muito complicado, que ninguém estava programado, ninguém esperava, imaginaria o que ia acontecer, todo mundo achando que a pandemia ia durar 15 dias, 30 dias, e de repente arrastou por 2 anos, não acabou ainda, mas graças a Deus vem diminuindo, né? Mas a gente vê que tem que ter esse conhecimento, tem que saber o que você está buscando, o que você está falando, o que você está reivindicando, porque quando você chega em esferas maiores, tanto estadual e federal, poucos conhecem o município que você mora, poucos conhecem o problema que você está levando, essa é a realidade. Falando em pandemia, você não acha muito cedo toda essa abertura que está se dando, não, Tiago?
Então, na verdade, a gente tem acompanhado, a Câmara participa do Comitê de Gestão da Crise que tem em Americana, do Comitê de Retomada Econômica da cidade, porém a gente tem que ter muita cautela. Sabemos que os comércios têm que retornar, as pessoas têm que voltar a trabalhar, muita gente infelizmente ficou desempregada, muita gente perdeu o emprego por motivo dessa pandemia, mas nós temos que ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela. Eu vi agora de manhã pela imprensa, pelos jornais, dizendo que já começa a flexibilizar o uso da máscara, que a partir da semana que vem, alguns locais já não vai usar. A partir do momento que você abre a porta, vai passar todo mundo correndo. Então, o que você quer dizer com isso? A hora que tirar a máscara para andar na rua, você não vai estar com a máscara dentro do estabelecimento, você não vai ir para a escola de máscara, você vai dar uma abertura total. Então, isso a gente tem que ter uma certa cautela. Eu entendo que está todo mundo cansado, todo mundo desgastado, ninguém aguenta mais a pandemia, ninguém aguenta mais usar máscara, mas nós temos que continuar ainda com os cuidados necessários. Pontua algumas situações, por exemplo, estádio de futebol, agora já voltou com carga total. Correto, já está falando de carnaval, já está falando de Réveillon. Quer dizer, e além do que, já abriu boate, abriu tudo. Como que vai ser o dia seguinte? Agora você vai numa boate de máscara? Então, aí é a pergunta, Mauro, como que vai ser o dia seguinte? Então, o carnaval, o estádio de futebol. Gente, vamos deixar bem claro, a gente não é contra, mas tem que ter uma cautela, precisa ter um cuidado. Aí o jogo que teve lá, Atlético Mineiro e Grêmio, 60 mil pessoas. Então, 60 mil pessoas, 80% não dava de máscara. Ou mais. Como que você vai ficar de máscara no estádio gritando e torcendo? Como que você vai para uma balada hoje, para uma festa, você vai para o carnaval de máscara? Não vai, gente. É a mesma coisa de um aniversário, de uma festa, chega todo mundo de máscara, todo mundo... A partir do momento que você tomou uma, tomou duas, tomou três, você já não sabe nem onde colocou a latinha, que dera a máscara. Então a realidade é essa, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela, tem que ter cuidado, manter a higienização, manter o distanciamento, se fala torcer muito, que não volte, né? O estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado que mais morreu pessoas, proporcionalmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Até pela quantidade de população. Correto. Agora, você dá uma flexibilização dessas, né? Eu acho que o Dória, com dor de consciência, começou a abrir, até por uma questão que lá atrás ele fechou tudo e não teve resultado. Na verdade, fechou eu vejo... economia, né? Eu já vejo também, Mauro, eu vou além, já vejo os governantes pensando no ano que vem, pensando na eleição, presidente da República, pensando... Então, tudo isso tem que ser ponderado. Porque se amanhã a Rússia já está com problema lá. Correto. Né? A Holanda... Na Inglaterra também já está retornando. A Holanda já está pedindo o uso de máscara novamente. Já estamos falando na Rússia numa quarta via da Covid. Estava falando com um conhecido essa semana. Complicado. Da Inglaterra, mora em Manchester. Já estão com a terceira dose toda tomada. Então, e lá já vem outra... tal da variante, outra linha, outra crise de pandemia novamente. Então a gente tem que ficar atento. Vamos ficar com essa pandemia até quando, né? Tem que ficar tomar atento. Vacina, 5, 10, 15 vacinas, sei lá. Complicado. Já tomou duas? Já tomei, já estou com a segunda dose tomada. Também, agora tem que tomar a terceira. É isso. E daí? E sem saber o que você está tomando, né? Vamos ser sinceros. O pessoal critica, né? Porque o presidente falou bobagem, ele fala realmente bobagem. Mas se não existe uma comprovação de que a eficácia da vacina, porque primeiro era 2 doses, agora já tem que tomar 3. Já estão falando da Janssen em 2 doses. O que nós estamos vendo é que os números, graças a Deus, vêm caindo. Claro. Se está dando resultado ou não, Mauro, eu digo assim... É uma doença muito complicada. Pode ser um resultado enganoso. Sim, né? pode ser psicológico, um resultado pode ser. Não sei, de repente a vacina protege, claro, ela tem lá seu grau de eficiência. A imunidade, né? Mas não pode dizer que ela realmente, você tomou 2 doses, você nunca mais vai pegar. Não entendo, precisamos torcer que passe logo tudo isso e nós vamos que ter Deus que nos abençoe. conviver com vacina durante longos anos. Infelizmente, vai ser igual a vacina da gripe, correto. Outra qualquer, é que você tem que tomar para poder... Eu vejo dessa forma também. Infelizmente, né? Essa é a realidade.
Falando em vacina, a Americana está sem diretor lá no hospital, o que aconteceu? Então, foi dispensado ontem, no final da tarde, o diretor do Hospital Municipal. Eu não tive ainda informação do executivo, do prefeito, qual o motivo do desligamento dele. Provável que hoje o prefeito já nomeie outra pessoa, mas o hospital tem passado um momento complicado, Mauro. Bastante. Como eu tinha falado, a situação da saúde em nível federal, estadual, mundial, a situação é precária. Mas a Americana tem sofrido. Há uns dias atrás teve a baixa de uma diretora, agora a baixa do superintendente da Fusame. Então, infelizmente, o prefeito tem mexido, tem feito algumas mudanças que não agrada muito quem está, acaba desagradando as pessoas que vêm no sistema de trabalho, mas nós precisamos sim mexer, investir e mudar a saúde de Americana, que a saúde vem se arrastando há anos. A saúde, ela está complicada, não é? Correto. E eu não sei o que está faltando, sei lá. Mas que precisa fazer alguma coisa urgente, precisa. Precisa sim. Americana, igual eu falo, é uma cidade estruturada, uma cidade de 250 mil habitantes. Não vamos entrar no mérito de dizer o repasse do SUS, que é vergonhoso, a quantidade de dinheiro que vem para a cidade. Mas porém, é o que vai para todo mundo. Precisa tocar, precisa gerir e pôr o negócio a andar, né? É isso aí. Tudo bem. Tiago, obrigado aí pela visita. A gente vai se falando. Mauro, eu que agradeço você, a GCR News, a todos da equipe aí que sempre nos trata muito bem quando estamos por aqui. E sempre que for preciso, estarei aqui, sempre que convidado, com certeza estarei aqui para a gente falar um pouco do nosso trabalho e dos trabalhos futuros também, do que vem à frente. E obrigado a gente nem falou de política hoje. Na próxima vez nós vamos falar bastante. E aí, o presidente da Câmara de Americana, vereador Tiago Martins.